e do ato número 4 de 2020 da mesa, com a finalidade de deliberar sobre o projeto de resolução número 13 de 2020. Vamos então agora fazer uma chamada. Vou começar chamando a deputada Janaína. Presente, senhor presidente. Deputado Tenê Nascimento. Presente, senhor presidente. Deputado Emílio de Souza. Presente, senhor presidente. Deputado Carlos César. Presente, senhor presidente. Deputado Carlão Pinhatari. Presente. Carlão Pinhatari. Presente. Presente o Carlão Pinhatari. Daniel Soares. Sem som. Presente. Daniel Soares, presente. Deputado Tiago Auríquio. Deputado Gilmaci Santos. Deputado Gilmaci, som. Presente, senhor presidente. Presente, está presente. Deputado Reni Ozi Cuquier. Deputado Reni. Está ligando o som? Deputado Reni. Está me ouvindo? Presente. Presente. Deputada Marta Costa. A deputada estava aí. Deputada está sem som. Deputado Roque Barbieri. Marina Elu, deputada. Liga o som, deputada Marina Elu. Presente. Presente, deputada Marina Elu. Deputada Marta Costa. Liga o som, deputada. Está presente, não está conseguindo. Liga o som. Depois a gente chama. Agora vamos para a Comissão de Finanças. O deputado Gil Diniz. Paulo Fiorilo. Cadê o deputado Paulo Fiorilo? Presente, senhor presidente. Deputado Roberto Engler, que está representado aqui pelo deputado Carlos César. Deputado Carlos César, presente. Presente. Deputada doutora Damares. Está presente aqui, som. Presente, presidente. Presente. Deputado Estevão. Presidente. Presente. Marina Elu, seja bem-vinda. Deputado Estevão, presente. Deputado Dirceu Dalben. Deputado Wellington Moura. Escondeu? Deputado Wellington. Presente, senhor presidente. Presente, deputado Wellington. Ricardo Melão. Presente, presidente. Deputado Ricardo, presente. Deputado Márcio da Farmácia. Deputado Márcio, liga o som. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presente. Presente, deputado Márcio. Delegado Lim. Presente. Presente. Deputado Alex de Madureira. Presente, senhor presidente. Deputado Alex, presente. Vamos chamar a deputada Marta. Marta Costa. Deputado... Temos quórum. Vamos, então, antes de passar a palavra para o deputado Wellington Moura, passar para a deputada Janaína, que tem uma questão de ordem, que está com a palavra. Está me ouvindo? Sim. Não, eu acho importante, senhor presidente, esclarecer, acompanham,
né? O que é que está sendo debatido nesse momento? Por quê? Porque a imprensa reportou a nossa reunião de ontem e eu entendo que alguns equívocos foram cometidos nessas reportagens, né? É importante deixar claro que o projeto original ele previa a diminuição no salário dos deputados, a diminuição na verba de gabinete, o envio do fundo, tudo para o combate ao coronavírus. E a redução de 20% do salário de todos os funcionários, independentemente de faixa salarial. Pois bem, o deputado Carlão Pignatari, que ficou como relator desse projeto, a meu ver, amenizou muito o projeto, acolhendo diversas emendas, seja para aumentar a porcentagem da verba de gabinete, do próprio fundo, tirar a palavra remanescentes para deixar claro que era o total do fundo, que iria, assim, a porcentagem do total do fundo que seria destinada. Uma emenda também que deixou de tirar 20% do vale alimentação dos funcionários, mantendo apenas do vale refeição, até porque muitos funcionários não estão indo para a Assembleia em função do isolamento, do distanciamento. Deputada. E a porcentagem de corte foi alterada. Tá? Antes eram 20% de todos e quaisquer salários, e agora são 20% apenas de quem ganha mais do que 10 salários. Deputada. E quem ganha entre o teto previdenciário e 10 salários, ou seja, entre R$ 6.100 e 10 salários, vai ter 10% descontados. Ou seja, funcionários que ganham. Deputada Janaína. Oi, eu acho, só um minuto, senhor presidente, é importante fazer esse esclarecimento para que as pessoas compreendam o que é que está sendo discutido. Funcionário da Assembleia que ganha menos do que R$ 6.000 não vai ter um centavo retirado da sua folha de pagamento. Nós estamos num momento em que pessoas que ganham um salário mínimo em pequenas lojas das ruas estão perdendo seus empregos. Então, ontem nós passamos a tarde inteira Janaína, ouvindo um deputado lendo um voto, desculpa, inútil, para discutir uma questão que não existe. Quem ganha menos do que R$ 6.000 não vai ter um centavo descontado. Ok, vamos... Isso tem que ser dito, senhor presidente. Deputada, porque está muito estranho o que está acontecendo nessa reunião. A população tem que entender o que está sendo discutido deputada, aqui. vamos interromper. Quem ganha menos do que 6.000 vai ter desconto no seu salário. Vamos interromper. É isso, senhor presidente. Ok. Deputado Paulo Fiorilo, vamos procurar se ater à questão de ordem, porque aí não fica muito complicado. O debate vai ser daqui a pouco. Deputado Paulo. Senhor presidente, eu queria dizer para o senhor que as minhas são questões de ordem diferente de intervenções que eu farei no momento correto e oportuno. Primeiro, ontem eu apresentei uma questão de ordem ao senhor sobre ao microfone ser aberto antes da votação. O senhor não me respondeu. Segunda questão de ordem. O senhor faz uma chamada como se fosse na classe de aula. O senhor precisa fazer uma chamada regimental. O senhor não pode ir para frente e voltar para trás. O senhor faz a chamada, depois faz a segunda chamada. Então, minha questão de ordem é que o senhor, primeiro, responda sobre o microfone. Segundo, o senhor possa cumprir o regimento na hora da chamada. E terceira questão de ordem, senhor presidente, é que não é possível que a gente não tenha aqui um acordo de procedimentos. Então, eu queria que o senhor pudesse respeitar o regimento para poder funcionar. E termino dizendo ao Carlão que hoje eu vou participar do debate com a camisa do voto poranguense. Deputado, eu vou responder oportunamente as suas questões. Vou passar a palavra para o deputado Wellington Moura, para que recomece a sua fala na emenda 35. Tem a palavra. Perfeito, senhor presidente, senhores deputados, a todos que estão aqui presentes, eu quero deixar registrado que, diante de tantos argumentos que nós temos ainda a falar, eu acho que eu vou usar no momento oportuno, que é a hora do debate. E eu decidi de ontem para cá que eu vou abrir mão, então, de dar continuidade à leitura do meu voto.
se assim todos os deputados entrarem nesse consenso. E vamos então para a discussão, e no plenário também iremos fazer a nossa discussão. Vamos fazer esse gesto aos deputados dessa casa. Então, fica dado como lido, então, o relatório do deputado Wellington Moura, e estão abertas no chat as inscrições para o debate. Com a palavra o deputado Paulo Fiorilo, por 10 minutos, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quem nos acompanha pela Rede Alesp. O deputado Wellington apresentou um voto que ele hoje não fez a leitura total, não concluiu, mas é regimental a apresentação do voto e a leitura dele. Isso é importante, até porque é assim que funciona nas comissões na normalidade e vai funcionar também nas comissões, nas sessões virtuais, nas reuniões virtuais. Sobre o voto do deputado Carlão Pignatari, eu preciso tecer algumas observações e dialogar com o relator para saber se é possível a gente avançar ou não. Primeira questão, deputado Carlão Pignatari, diz respeito ao primeiro artigo que trata do prazo de vigência. Eu já disse isso ao senhor quando da discussão do voto nosso no fundo e na decretação de calamidade. Repare que o texto é contraditório. O artigo 1º diz que enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, os efeitos, objeto do decreto, e reconhecido pelo decreto e tal. Quando a gente vai ao artigo 8º, que é aliás, quando a gente vai no artigo 11, essa resolução entra em vigência na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio, perdurando até o fim da calamidade pública objeto do decreto 64.879, ou se não revogado ou exaurido seus efeitos até 31 de dezembro. Repare, deputado Carlão, o primeiro fala de efeitos, e o segundo fala de... e o 11 fala de data. É basicamente consertar isso. No primeiro, tirar os efeitos e fazer referência à data do decreto que nós já aprovamos. Isso eu já tinha dito na discussão do fundo, do fundo, não da calamidade a gente apresentou data. A segunda questão que eu queria apresentar aqui para o senhor, para que a gente pudesse refletir. A bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou a ideia da progressividade para os subsídios dos deputados. O senhor incorporou a ideia de progressividade para os funcionários. Se o senhor tivesse apresentado a progressividade para os deputados, nós partiríamos de um patamar de 30% indo a 50%. Portanto, a gente teria uma compensação naquilo que o senhor corretamente observou na questão dos estagiários, na questão do vale alimentação e na questão dos funcionários. O senhor propõe uma progressividade. Nós podemos até discutir a progressividade, a partir de quanto paga, até quanto vai. Não tem nenhum problema. Agora, isso poderia ajudar muito a avançar nesse debate, de quem tem mais, de quem pode mais, contribui mais. A terceira questão que infelizmente, o senhor tratou, mas poderia ter avançado mais, foi a inclusão, a mudança no artigo 8º, e aí sim é o 8º, para que a gente pudesse ter um controle melhor sobre as verbas que a Assembleia disporá para o combate à pandemia. O que eu queria tratar especificamente nesse texto que o senhor apresentou e que eu acho que merece ser melhorado? O texto, o artigo 8º diz o seguinte: os recursos orçamentários provenientes da economia decorrente dessa resolução serão apurados mensalmente e remanejados para o Poder Executivo por meio de conta específica. Aqui, deputado Carlão, nós temos que incluir com dotação vinculada. Por quê? Porque facilita o acompanhamento de quem é
da Comissão de Finanças e Orçamento. Aqui nós temos vários deputados que participam da comissão e que atuam na fiscalização orçamentária. Isso poderia facilitar, inclusive, a vida da comissão que o senhor propõe, que é a mesma, o grupo de trabalho com 6 deputados, que poderiam ter um reforço não só do trabalho dos 6, mas de muitos outros deputados que atuam na fiscalização orçamentária no acompanhamento dos gastos públicos. Então, eu queria sugerir ao senhor, ainda é tempo, eu não gostaria de levar ao plenário sem as mudanças que nós poderíamos produzir nessa reunião de comissões, incorporando essas questões que eu disse. E a mais complicada, e que eu acho que nós deveremos enfrentar esse debate, o voto em separado do deputado Emílio de Souza trata disso, que é retirar os servidores do desconto, mesmo que progressivo. Por que eu digo isso? A Câmara Municipal de São Paulo fez esse debate, enfrentou essa discussão e entendeu que, se aprovasse o desconto no salário, mesmo dos servidores comissionados, e como eu li no meu voto em separado, a Assembleia incorre na judicialização desse debate e que, com certeza, vai cobrar dos membros da mesa atual a sua responsabilidade e dos deputados da Assembleia. Por isso, eu acho que seria correto que pudéssemos tirar desse debate os trabalhadores, mesmo que os comissionados, os cargos em comissão. Por quê? Porque nós evitaríamos um debate na justiça, com o risco de perdermos e deixarmos de dar uma contribuição importante para o combate à pandemia. Aliás, é importante registrar que o próprio prefeito de São Paulo, numa das entrevistas junto com o governador, fez um discurso mórbido falando do aumento de covas na cidade de São Paulo, que ele contratou 3 retroescavadeiras, o aumento na contratação de servidores para abrir as covas, o aumento de caixões para poder dar conta da situação que São Paulo pode estar se aproximando, com o aumento de número de mortes, com o limite nas UTIs. Então, nós temos condições de dar uma contribuição importante para esse debate, uma contribuição econômica que poderia ajudar, e que nós, deputados, eu tenho certeza que o deputado Ricardo Melão, por exemplo, é um dos deputados que adoraria poder acompanhar a execução se os recursos fossem vinculados. Então, é esse o debate que a gente precisava fazer. E insisto, tínhamos que fugir da judicialização e trabalhar com aquilo que é possível. Por exemplo, ainda não entramos no debate sobre redução de contratos. A redução de contratos poderia ser a compensação para essa mudança que a gente está fazendo. E eu sei, deputado Carlão Pignatari e senhores deputados, assim como sabe também os deputados da Comissão de Finanças, que a maior parte do orçamento da Assembleia está destinada a pagar salários, mais de 80%. Portanto, é difícil, de fato, você buscar alternativas, já que você tem uma parte grande comprometida com salários. Agora, é possível, nós podemos buscar outras alternativas. Nós estamos propondo o escalonamento no subsídio dos deputados. Quem tem um patrimônio maior pode pagar mais. Nós estamos propondo de 30% a 50%. Isso daria um reforço de caixa importante e mostraria para a sociedade a disposição dos deputados em aplicar um desconto progressivo nos seus subsídios. Além do mais, eu acho que nós temos uma oportunidade única aqui nessa casa de debatermos as questões que estão diretamente ligadas ao funcionamento da casa, à estrutura da casa, os contratos que precisam ser efetivamente tocados, aqueles que a gente pode reduzir. Por que eu digo isso? Porque o presidente dessa casa, na votação da urgência, disse publicamente, o deputado Cauê Macris, que não haverá demissões de funcionários terceirizados. Acho isso uma decisão fundamental. Aliás, essa decisão do deputado Cauê Macris deveria orientar o governador João Dória, que, infelizmente, já discutimos isso, não segurou os seus funcionários. E agora, uma outra notícia triste, ontem o prefeito de São Paulo publicou um decreto em que ele rompe os convênios
com o movimento de alfabetização de jovens e adultos na cidade de São Paulo. Isso significa que esses educadores não terão recursos para sobreviver no próximo período. E são pessoas da periferia que precisam de um apoio, que precisam ter o recurso suficiente. O prefeito tomou uma medida correta quando ele não permitiu a demissão dos servidores, propondo redução de contrato. Poderia ter feito a mesma coisa nesse convênio do MOVA. Por isso eu queria aqui deixar registrado que nós, da Assembleia, os deputados, independente das suas concepções ideológicas, deveríamos ter como referência a defesa dos mais pobres, até porque a Prefeitura publicou um mapa, divulgou o mapa da cidade, e a gente percebeu que, infelizmente, o número de contaminados aumentou na periferia. Capão Redondo, mais de 113%. Deputado, tempo esgotado. Desculpa, eu não tinha um cronômetro. Então, para concluir, queria dizer que nós precisamos olhar para os mais pobres, para os mais necessitados, para que esses recursos possam, de fato, ser útil nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado Dirceu Dalben com a palavra. Muito bom dia a todos, senhor presidente, colegas deputados, deputadas, sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar pela vida, pela saúde, permitir a nós estarmos aqui participando de mais essa sessão virtual da comissão em conjunto do Congresso de Comissões. Senhor presidente, eu acompanhei atentamente ontem a leitura dos relatórios pelo relator Carlos Pignatari e acompanhei também todos os momentos da leitura do deputado Wellington Moura. Quero aqui dizer que entendo a posição dos dois relatórios, também a do deputado Melão, mas eu quero dizer que, na minha opinião, vou acompanhar o relator, mas gostaria que houvesse em plenário um acordo de lideranças, um acordo dos parlamentares, no sentido de verificar a questão dos servidores dos gabinetes. Eu vejo com muita preocupação estar mexendo no salário de servidores, tanto é que propus emendas retirando o desconto dos servidores dos gabinetes, da assessoria da Lesp, e aumentando o desconto do salário dos deputados para 50%, e também da verba de gabinete, aumentando de 30% para 50%. Vejo que o relator analisou todas as emendas, a minha emenda é a 38, assim como outros parlamentares propuseram no mesmo sentido, um pouco mais, um pouco menos, mas eu gostaria de que a Lesp fizesse algo, e está fazendo, no sentido de colaborar, mas sem sacrificar, sem mexer em salário de servidor. Eu penso que o salário é algo que movimenta a economia, que é o sustento de cada um que estão prestando seu serviço, em que pese que alguns trabalhadores estão perdendo o emprego e a gente tem que fazer um trabalho no sentido de manter os empregos no nosso estado, no nosso município, no nosso país. Mas se nós mesmos começarmos a reduzir o salário dos nossos colaboradores, dos servidores da Lesp, eu penso que isso vai contribuir para aumentar ainda o fluxo menor da economia. Penso que a Lesp está dando um passo à frente, está dando um exemplo para toda a comunidade, no sentido de propor algo cortando na sua própria carne, cortando na sua própria estrutura. Penso que o presidente, ao reduzir contratos, está no caminho certo. Acredito que teremos como reduzir ainda mais, se nós buscarmos em vários outros aspectos, sem prejuízo da continuidade do serviço, sem causar desemprego. E outra questão que me preocupa, nobres colegas, é a destinação do dinheiro. Para onde vai? Vai para um caixa comum do governo? Tudo bem, ele está fazendo o trabalho, mas na minha emenda também propõe que, de forma proporcional, esse recurso seja distribuído para todos os municípios, mesmo que seja uma pequena parte para cada município, mas teremos certeza que chegará mais rapidamente ao destino, nem que seja para comprar uma caixinha de álcool em gel, mas é um recurso da Lesp.
e eu não vi aí uma forma de distribuição que será aí paritária e igualitária para todos os municípios esse recurso. É o que eu gostaria de ver num acordo no plenário, na votação do projeto, ou numa emenda aglutinativa, no sentido de retirar os servidores dessa contenção de gasto e transferência para o enfrentamento ao Covid e também a distribuição de forma igualitária desses recursos nos 645 municípios paulistas. Eu sei que o ótimo é o inimigo do bom. Aprendi isso desde menino, que às vezes a gente corre atrás do ótimo e às vezes esquece do bom. Então, avalio que o projeto é bom, se não é possível o ótimo, vamos aprová-lo. Mas gostaria de deixar registrado o meu posicionamento com relação a não descontar dos servidores da LESP nada do seu salário, mas sim descontar de nós, deputados, porque nós temos o direito e a obrigação de votar sim ou votar não, os servidores não. É isso no momento, senhor presidente, e quero parabenizá-lo pelo trabalho, pela paciência, pela boa condução e agradecer o Hélito Moura, o nosso presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, por dar por lido o seu relatório, deputado. Acompanhei atentamente a sua leitura ontem, foi um aprendizado, mas acredito que o senhor fez a coisa certa hoje. Muito obrigado a todos e que Deus continue nos abençoando. Deputado Carlos César, com a palavra. Pela ordem, senhor presidente. A palavra. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, primeiro, cumprimentar Vossa Excelência, deputado Mauro Bragato, que preside esse Congresso de Comissões, cada um dos parlamentares que compõem tanto a CCJ como a CFO, cumprimentar todos aqueles que estão acompanhando esse debate. Ainda ontem, uma leitura extensa do deputado Hélito Moura, e hoje também quero parabenizá-lo pelo bom senso e deixar para fazer a discussão no momento oportuno, discutir o projeto e abrir mão dessa leitura, já que nós temos conhecimento das 129 emendas e além do conhecimento também do seu parecer, que todos nós recebemos aqui. Dizer, senhor presidente, do momento que nós estamos vivendo, é claro, é um momento difícil, em que todos nós estamos enfrentando situações que não gostaríamos de enfrentar, que gostaríamos que pulássemos essa fase, né, que essa fase não existisse, mas ela precisa ser enfrentada. Estamos enfrentando ela com a tristeza de muitas pessoas que foram vítimas, que estão morrendo. Hoje as notícias dos jornais são tristes, né, uma vez que nós passamos a China que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e nós já passamos a China em número de mortes. É claro que essa é uma notícia que nós não gostaríamos de ver. Nós lamentamos com todas as famílias, com as pessoas que estão com seus entes queridos nos hospitais, e mais que isso, não apenas o vírus que tem causado todo esse trauma, né? Não apenas o coronavírus, mas o medo e a insegurança que toma conta de toda a população, não só aqui do Brasil, mas de muitas partes do mundo, e em especial aqui no nosso estado de São Paulo, mais ainda na capital. Então, é claro que é um momento em que os empresários estão sofrendo, os funcionários estão sofrendo, pessoas que têm décadas de empresa estão perdendo seus salários, pessoas que ainda conseguem manter o seu salário, manter o seu emprego, mas tiveram que aceitar uma jornada de trabalho a menor, uma redução de salário, fazer uma negociação, enfim, um momento muito difícil que nós estamos vivendo. Então, eu quero parabenizar ao presidente da Assembleia, Cauê Macris, e à mesa da Câmara, da Assembleia, que está propondo essa redução de gastos, e foi aí, essa casa é uma casa de debates. Nós apresentamos 129 emendas a esse projeto, que a expectativa é que traga uma redução de 320 milhões de reais, né, para ser investido justamente no combate ao coronavírus, esse inimigo comum que todos nós temos agora. Né? Essa é a discussão que se faz, é nós darmos uma demonstração, estarmos cortando na própria carne, cada deputado tendo seus subsídios reduzidos em 30%, não apenas os deputados, os funcionários também, os servidores, o que para nós é muito triste, a gente não gostaria de fazer isso, ninguém gosta disso, é muito triste que isso aconteça,
mas é uma forma de contribuir, é uma forma de se somar à dor das pessoas que estão tendo seus recursos, muitas vezes escassos ou tirados totalmente quando se perde emprego, ou até mesmo diminuído. Então, é sentir a dor do outro. E é esse o momento. A minha bancada houve uma proposta de escalonamento. Essa proposta não foi acatada, mas acatado pelo relator Carlão Pignatari, um escalonamento e feito aí de forma a isentar até aqueles que ganham R$6.000. Penso que isso ajuda muito os servidores, aqueles que têm uma faixa salarial um pouco menor, e aqueles que têm acima de 10 salários mínimos, aí sim a contribuição de 20% e o escalonamento a partir de R$6.000. Penso que isso é um avanço. Uma casa de debates, onde tem 94 parlamentares, cada um com a sua visão, onde tem mais de 23 ou mais de 20 partidos, 22 partidos que nós temos nessa casa. É claro que vai se somar muitas propostas, muitas ideias, mas nós vamos debater e convergir no melhor caminho, que talvez pode não ser tudo aquilo que nós queremos. Eu apresentei a emenda número 2, dessas 129 emendas, a minha foi a número 2, uma emenda que visava a dar uma destinação a esses recursos, a esses 320 milhões. Ora, presidente, nós sabemos que o Banco Itaú está doando aí R$1 bilhão, outros bancos 20 milhões de reais, empresas doando muitos milhões de reais, e cada um faz a sua doação com uma destinação certa naquilo que vai ser investido. Então, era a nossa ideia, através da nossa emenda, que a destinação atendesse os hospitais filantrópicos, aqueles que dependem exclusivamente da contribuição, seja das pessoas que contribuem, das empresas, seja do próprio poder público. Então, era essa a nossa ideia, ajudar as santas casas que estão sofrendo, que já estão na UTI. Eu vejo que o relator também avançou nessa questão, quando na emenda, ou melhor, no artigo 8º, ele acata uma emenda, dando uma destinação para que seja usado no Covid-19, com programas do governo. Eu penso que o governo do Estado já tem programas, nós já tivemos no passado o Santa Casa Sustentável, o Pró Santa Casa, enfim, programas que ajudaram muitas entidades, e nós esperamos que o governo possa ter essa sensibilidade para atender essa demanda. É claro, eu vi aqui no parecer do relator também a colocação de 6 deputados que poderão fazer esse acompanhamento. É isso que a gente espera, eu espero que realmente esses 320 milhões possa ser uma contribuição. Eu digo sempre, presidente, que muitas vezes, talvez, esse recurso seja como daquele beija-flor, que está uma fogueira, uma floresta inteira pegando fogo, e aí todos os animais fugindo, saindo para não serem queimados, e o beija-flor vai lá no rio, pega uma gotinha e vai apagar, tentando apagar aquele fogo daquela floresta. E alguém fala, mas você não está vendo que você... E o beija-flor diz, eu estou fazendo a minha parte. É esse o nosso sentimento, é de darmos a nossa contribuição, de fazermos a nossa parte, de termos solidariedade. Penso que esse é o momento de nos solidarizarmos com a dor de cada pessoa que está sofrendo nesse momento tão difícil para todo o nosso país. Apenas isso, senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência e a todos os participantes aqui dessa comissão. Ok. Deputado Carlão Pignatari, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras deputadas. Bom dia, senhores deputados. Apenas a título de informação, até hoje a Secretaria de Saúde pagou mais 71 milhões das emendas impositivas nossas de prefeituras. Até esse momento, São Paulo, nós pagamos 155 milhões de emendas da saúde, entre 19 e 20, para as prefeituras e para as entidades filantrópicas. Só a título de informação, todas as emendas de entidades filantrópicas já estão nas suas devidas DRS, aonde os hospitais terão que fazer, não pode ser fundo a fundo, os hospitais terão que fazer a sua proposta de trabalho. Então, se cada um dos deputados puderem passar isso para os beneficiários, por exemplo, a deputada Janaína, o deputado de Chicauá, eu, o deputado Itamar, nós colocamos para a Santa Casa de Votuporanga. Então, eu já avisei a Santa Casa de Votuporanga para imediatamente fazer o plano de trabalho para que a gente possa poder fazer a celebração do convênio e pagamento imediato também dessas emendas. Então, das 1.500 emendas,
aproximadamente que tinha, já foi pago quase 1.000. Já foram pagas hoje. Hoje foram pagas mais um lote para as prefeituras de todos os deputados, independente de quem seja o deputado, de quem pudesse ser. Mas, presidente, eu, ouvindo atentamente aí as explicações do deputado Paulo Fiorilo, do deputado Dalben, do deputado Carlos César, de outros deputados, ouvindo ontem a preocupação do deputado Wellington Moura, eu gostaria de fazer uma proposta aos deputados, se for pertinente. Assim, nós temos mais um inscrito, 2 inscritos, se eu não estiver enganado, que é o deputado Emílio e a deputada Marina Elô. Se, assim que encerrasse a discussão, se o presidente nos permitir, a gente suspender a sessão por 10 minutos, ficamos aqui, todos nós, para tentar fazer um acordo e melhorar. Muito bem, elevar o desconto dos deputados para 50%. Eu sou favorável. Vamos fazer isso. Não precisa ser progressivo. Nós não podemos ter deputados de primeira, segunda e terceira categoria. Quem ganha mais ou quem ganha menos. Vamos descontar 50% de todos. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. É isso que eu gostaria de dizer a todos e dizer que nós podemos, assim que a gente encerrar essa discussão, se as pessoas puderem contribuir, falta apenas não, tem vários deputados que podem se inscrever, mas que estão inscritos, o deputado Emílio e a deputada Marina, se pudessem abreviar, lógico que cada um tem o direito, a gente poder suspender por 10 minutos, ficamos aqui online, eu não sei se isso é possível ou não, ficamos online sem transmissão para a TV e para o YouTube, e aí sim nós faríamos alguma coisa para tentar melhorar. Por exemplo, o deputado Wellington Moura colocou uma emenda para que, se a gente, como vai haver redução nos nossos cortes das nossas verbas de gabinete, que a Assembleia, nós vamos ter que romper alguns contratos de aluguel, de veículos ou de imóveis, tá certo? Se isso for necessário e for possível, que a gente pudesse colocar, se porventura houver alguma multa, para que na verba de gabinete desse mês de abril ou na de maio nós pudéssemos colocar. Porque quando a gente faz um contrato, nós fazemos na pessoa física e a Assembleia não paga se houver multa. Apenas isso, eu acho que isso ajudaria os deputados. Então, essas as minhas sugestões. Se a gente puder encerrar e houver anuência de todos, fazer uma discussão, o que é que nós podemos fazer para melhorar o projeto nesse sentido. Muito obrigado, e aí mais um parabéns, presidente, obrigado, Wellington, de entender e dispensar a leitura do seu extenso relatório, mas que vai ser melhor para a produtividade da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado e um bom dia a todos. Tem a palavra o deputado Emílio de Souza. Senhor presidente, senhores deputados, eu ouvi agora as palavras do líder, o deputado Carlão Pinhatari, líder do governo. Evidentemente, todos sabem que o espírito do voto em separado que eu apresentei, em nome da bancada do PT, é concordar com tudo, mas tirar fora o desconto dos salários. Eu tenho uma posição que eu sou contra penalizar trabalhador. Não é porque o trabalhador ganha um pouco mais que tem que ser penalizado. Mesmo porque é o seguinte, um princípio que tem que nos guiar é o princípio da justiça tributária. Ou seja, quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos, e quem não pode nada, não paga nada. Sabe? Nós vivemos uma situação que São Paulo não deu o passo que precisava dar. São Paulo não atendeu, por exemplo, a questão de taxação das grandes fortunas. Ela continua com a alíquota de 4%, metade do que outros estados cobram. Imagina o que é isso em São Paulo, né? Então, a verdade é que eu acho que São Paulo é muito fácil, quando chega numa situação dessa, tirar de gente que ganha mais. Dá a impressão que quem ganha 8 mil, 9 mil, 7 mil, ganha muito bem, tem dinheiro sobrando. Mas não é. As pessoas montam uma vida em torno disso. As pessoas têm filho na escola, têm convênio médico para pagar. É o padrão que eles atingiram, sabe, que conseguiram, são pessoas também preparadas. Então, eu não acho realmente que o caminho é o caminho de se fazer
vamos dizer assim, tirar de quem... Se é para tirar de quem ganha mais, vamos tirar de quem ganha mais de verdade, né? De quem é milionário, de quem é bilionário, de quem tem favores do Estado, de quem recebe, por exemplo, os benefícios da isenção fiscal, que só ano passado foram 20 bilhões de reais. Aí a gente fica discutindo aqui como tirar 4 milhões de servidor que ganha 6 mil reais. Fica discutindo aqui como descontar vale alimentação. Eu acho que tem que ir no ponto. E o ponto é, eu acho que os trabalhadores da Assembleia não deveriam uma questão de justiça tributária, de justiça com as pessoas, de quem puder mais, ganha mais, paga mais, quem pode menos, paga menos, quem não pode nada, não paga nada. Eu fico olhando às vezes, sabe, que a gente quando discute milhões, veja bem, nós estamos numa discussão ampla aqui, longa, tratando de 320 milhões de reais no total, que é um valor importante, mas ficamos, o funcionalismo nisso, os descontos ali, sabe, pequenos ali, dos pequenos, responde por pouco disso. E eu digo, é dos pequenos que nós temos que tirar, é do trabalhador que nós temos que tirar, é do servidor público que nós temos que tirar. Quer dizer, não me parece uma medida de justiça. Eu acho que tem que tirar dos deputados, como já nós apoiamos que se tire, apresentamos uma emenda sim, que deve ser escalonada, ou seja, começa com 30% e chega até 50%. Tem deputado aqui que é empresário, que tem condições melhores do que outros. Tem deputado que vive só do salário. Aqui eu, por exemplo, vivo só do salário. É muito diferente a condição de um da condição de outro, né? Então, eu não acho que essa questão deva ser colocada de lado. Acho que nós estamos vivendo já um período, como anunciado anteriormente, a maneira irresponsável como o governo e o presidente Bolsonaro tratou a pandemia até aqui está custando caro ao povo brasileiro. Ontem foi um dia que nós tivemos quase 500 óbitos no país, metade no estado de São Paulo. A minha cidade de Osasco já é a segunda em número de casos de coronavírus no estado. Ultrapassou, é maior, só Osasco tem mais casos do que 16 estados brasileiros, tem mais casos que Minas Gerais, tem mais casos que Espírito Santo, tem mais casos que Rio Grande do Sul. Como é que pode? Nós temos uma concentração aqui na Grande São Paulo, mas com uma ameaça de interiorização que eu acho que precisa ver. E o governo federal, infelizmente, mesmo o novo ministro, então, não disse a que veio, está lá uma semana ou 10 dias já na cadeira, não disse a que veio. Parece que não fala coisa com coisa, parece que não sabe. Eu acho que está na hora do Estado ter outras providências também, Carlão. Acho que o Estado agora, eu só vejo todos os dias falar, Grande São Paulo está com 80% dos leitos de UTI ocupados. Interior se agravando, capital se agravando. Só tem mais quantos leitos? Rio de Janeiro, as pessoas já estão morrendo por falta de leitos hospitalares, que poderiam ser salvas. Bom, e aqui nós vamos esperar chegar aos 100% e nada? Eu acho que é hora de se comprar leitos da rede hospitalar, sabe? Centralizar no Estado. A rede hospitalar privada de São Paulo é imensa. Nós não podemos chegar num momento em que quem tem dinheiro se salva e quem não tem dinheiro morre, sabe? Então, acho que o que se propõe aqui sobre a utilização dos recursos é uma coisa que deve se levar muito a sério. Isso aqui não se trata de uma questão partidária, mas se trata de ter maior eficiência da máquina pública, da rede pública e da rede privada no combate ao coronavírus, na preservação de vidas. Então, acho que nós devíamos fazer isso. Evidente, quando nós temos um presidente que alguém fala para ele que o Brasil ultrapassou a China, e a resposta dele fala, e daí? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Ninguém está pedindo para ele fazer milagre, sabe? Ele não precisa de milagre, não esperamos milagre nenhum dele. O grande milagre que ele faria era ter postura de presidente, chefe de Estado, unir o país no combate ao coronavírus, aproveitar que é hora de unir o país, mas não. Ele vai na contramão de tudo, o mundo inteiro sabe disso, né? Felizmente, começam a surgir no horizonte algumas notícias positivas, né? Agora há pouco, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a nomeação do diretor da Polícia Federal, que é do quintal dos Bolsonaro, sabe? Alguém da casa, da família, parece que é para proteger aquela família só.
os seus escândalos, os seus malfeitos, e acho que fez bem. Mas, Carlão, eu acho que eu sou a favor desse diálogo, acho importante suspender a sessão, tentar um diálogo em torno dessas coisas. É claro que eu parto de uma ideia que nós devemos excluir funcionário público. Esse é o sentido do meu voto, e eu gostaria que os membros das comissões, desse congresso de comissões, ajudassem, acatassem esse voto em separado, porque ele não tem nada de extraordinário. A única coisa que ele faz é tirar o servidor público dessa contribuição. Era isso, senhor presidente e senhores deputados. Tem a palavra a deputada Marina Elu, que está com a palavra. Obrigada, presidente. Espero que o senhor esteja bem, assim como todos os meus colegas. Estou feliz de estar de volta, infelizmente num cenário bastante crítico e bastante preocupante, né? Dessa crise que a gente vive sem precedentes na história da nossa geração, de saúde e econômica. Vou me ater ao pedido do Carlão de fazer uma fala breve, em que eu queria salientar só uma questão importante da discussão que a gente vem tendo aqui, que eu escutei algumas vezes sobre a possível destinação desses recursos, desse dinheiro. Mas a minha visão e a minha leitura da situação é que a gente está enfrentando aqui no Estado e vai enfrentar cada vez mais uma brusca queda na arrecadação, o que na verdade a gente não vai ter esse dinheiro para que ele seja destinado. Esse dinheiro não vai existir, porque simplesmente a gente vai precisar cortar o orçamento do Estado como um todo, e eu entendo que essa é a contribuição da Assembleia nesse corte. Não é que é um dinheiro que a gente vai poder destinar para outro lugar, esse é onde a gente está se antecipando ao corte para garantir que quando ele vier a gente já possa dizer que a gente já tenha feito, inclusive preservando mais empregos nessa atuação. Então, eu acho que eu queria só reiterar a importância da gente se atentar a esse fato. Eu acho super importante a gente ter mecanismos para, caso a arrecadação não caia tanto, ou caso o auxílio do governo federal venha com um volume de recursos considerável, que a gente possa ter o orçamento preservado, daí sim que a gente possa discutir a destinação dessa nossa economia, mas que a gente tenha clareza que é possível que essa destinação não exista, simplesmente porque será necessário um corte de orçamento dado a queda de arrecadação. Queria só chamar a atenção para esse ponto. No mais, eu concordo com a fala do Emílio em que a gente deveria preservar a remuneração dos servidores, porém, se não for não sendo possível essa preservação, achei que melhorou muito a possibilidade de escalonar o corte no salário dos servidores, porque a gente precisa realmente ter essa compreensão que é diferente dos menores salários para os maiores. E quero reiterar a importância da fala do Paulo Fiorillo, de na hora dos contratos serem renegociados na Assembleia, isso, se fosse possível até de estar no texto, o máximo possível de empregos serem preservados. Essa, inclusive, é uma inteligente medida econômica para garantir a maior circulação de renda. No mais, era isso. Muito obrigada. Encerro minha fala. Foi rápido. Deputado Márcio da Farmácia com a palavra. Boa tarde, bom dia a todos os deputados e deputadas. A minha fala vou fazer muito rápido e muito breve, também para poder colaborar com o pedido do Carlão Pignatari, mas queria me posicionar já desde esse momento que a intenção de toda essa discussão nada mais e nada menos do que não é só a redução dos salários dos deputados, né? Já foi, a Assembleia quase que toda já concordou em reduzir os salários dos deputados. A discussão hoje está sendo feita em cima da redução dos salários dos funcionários, que eu acho injusto. Injusto reduzir os salários dos funcionários. Todas as emendas que foi colocada pelo Podemos, as emendas que foi pela bancada, as emendas individuais que foi colocada pelo partido do Podemos, elas foram recusadas. Nós fizemos um desconto escalonado, foi recusado. Fizemos um pedido para retirada do desconto dos funcionários, também foi negado. Fizemos outros pedidos e todos eles foram negados. Então,
o que dá a entender, e eu não consigo assimilar isso, é porque a Assembleia que quer retirar um valor financeiro da casa entre contratos e salários, aonde o gesto tem que ser feito pelos deputados da redução de salário, por que descontar os salários dos funcionários? Nós sabemos que os funcionários não têm que pagar o pato, não, sobre essa coronavírus. Eles não têm culpa nenhuma. Funcionário não tem culpa nenhuma do coronavírus estar instalado no Brasil, e muito menos no estado de São Paulo. Os funcionários não têm culpa nenhuma de estar passando junto com nós nessa pandemia. Se hoje eles estão afastados dos seus cargos hoje na Assembleia, mas eles não estão parados, não. Eles estão trabalhando, estão na rua, estão falando com as pessoas, ajudando quem precisa e nos auxiliando no nosso trabalho. Eles merecem receber o salário deles. Como eu disse na outra reunião, a Assembleia quer cortar, inclusive, o auxílio alimentação dos funcionários. É brincadeira isso. O auxílio alimentação dos funcionários é a cesta básica. Se o Brasil hoje, se o Estado de São Paulo, se o governo do Estado está brigando para que possa dar uma cesta básica para um cidadão, a Assembleia está querendo tirar a cesta básica do funcionário. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Eu acho que é injusto o que está acontecendo. Quer fazer o gesto com os deputados? Eu estou aqui, estou à disposição, concordo. Já assino embaixo que tem que realmente retirar uma fatia do salário para devolver e fazer com que esse dinheiro chegue no que mais precise, naquele cidadão mais pobre, que hoje está realmente precisando desse valor financeiro. Olha o que o governo do Estado está fazendo. Olha o que o Dória está fazendo. O Dória está fazendo o certo. O vice-governador Rodrigo Garcia está fazendo o certo. A gente está vendo gestos todos os dias dessas pessoas fazendo, mas eles não estão mexendo no salário de funcionário. Eles não estão mexendo em nenhum salário de funcionário dentro do Estado de São Paulo para que possa fazer arrecadação financeira. Estão fazendo eles. E eu acho que nós, que somos deputados estaduais, todos nós, os 94, estamos fazendo gestos. Eu concordo em reduzir o salário em 30% e devolver para que a gente possa fazer um fundo para melhorar o Estado de São Paulo, a colaborar com essa pandemia. Eu concordo, sim. Agora, desde já, queria me posicionar. Com o desconto dos funcionários, eu sou contrário. E todo o meu partido é contrário. Eu acho que a gente tem que rever isso. Carlão, 10 minutos para discussão é excelente. É excelente. Vamos retirar o que vai ser descontado dos funcionários, o projeto vai passar e o gesto, que desde o começo a intenção foi essa, de mostrar o gesto dos deputados colaborando para que aconteça realmente uma contribuição no combate ao coronavírus, vai ser feito, eu concordo. Tá? Desde já agradeço. Presidente, parabéns aí pela sua condução dos trabalhos, viu? Tenho orgulho de fazer parte dessa comissão de finanças e tenho certeza que, no fundo, todos nós aqui queremos colaborar um pouco. Outra coisa, presidente, o Wellington Moura, só para encerrar, o Wellington Moura fez uma leitura do seu voto em separado. Mas a gente sabe qual é a intenção do Wellington Moura. Não é prejudicar, não. É participar. Eu também quero participar. Wellington, você está certinho. Parabéns. Esses contratos têm que ser revistos mesmo. E a gente pode fazer isso junto. Vamos todos juntos se unir e a gente rever esses contratos e conseguir dali melhorar a ajuda do governo do Estado de São Paulo. Parabéns, Wellington Moura. Parabéns ao presidente. Muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra o deputado Gil Diniz, que está com a palavra. Senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia aos colegas. Ontem a discussão foi enorme. Não vou usar todo o meu tempo, não, mas só para me posicionar aqui. Sou favorável à redução dos salários dos funcionários também, dos deputados principalmente. Acho que essa casa aqui dá um exemplo, com todo respeito aos nossos funcionários, tenho os meus aqui também, mas nós sabemos que
o teto aqui na Assembleia, né? Esses vencimentos estão super acima da média. Então, acho que é um esforço nesse momento de crise que a Assembleia dá para todas as casas legislativas no Brasil e para o Executivo também, para o Judiciário e tudo mais. Então, é mais pelo exemplo do que em si pelo valor. Acho que a gente podia ampliar esse valor, Carlão, da verba de gabinete. A gente poderia aumentar um pouco mais esse desconto. Questão do fundo também aqui da Assembleia, saber de quanto que nós temos aí em caixa também, poderia ampliar. No meu voto separado, eu coloquei inclusive a extinção do NAI. Eu sei que não entrou na pauta, que não entrou no radar, mas eu acho que a extensão, acabar com o NAI, né, são, se eu não me engano, 52 cargos de assessores especiais parlamentares, e nós não vemos aí esse núcleo ser tão efetivo na casa. Se você fizer aí a conta, né, por mês, você vai ter uma economia de mais de R$1 milhão. Então, acho que a gente podia discutir também, nesse sentido, a exclusão, né, acabar com alguns núcleos aqui na casa, que nós não vemos o retorno, pelo menos para mim aqui. Eu tenho que ser um deputado bastante atuante nesse sentido, eu não vejo esse suporte desse núcleo estratégico. Então, acho que está na hora da gente rever algumas coisas. Coloquei nesse voto em separado. Acho, novamente, que a gente pode ampliar, no caso, se for mexer, né, se for tirar essa questão dos funcionários, aumentar aí o desconto nessa verba de gabinete, diminuir, né, essa verba de gabinete, porque tem muito deputado, pelo menos que eu acompanho aqui, que não utiliza. E, logicamente, saber para onde que esses valores vão ser destinados. Gostaria muito que fosse exclusivamente para o combate à Covid-19 e que os deputados pudessem, sim, direcionar esses recursos. Tem deputado aqui que economiza mais de 90% da verba de gabinete, né? Tem deputado aqui que não tem 50% do seu quadro de funcionários. Então, seria muito interessante a gente discutir esses pontos nesse momento. Concordo com o Wellington também na questão dos contratos, a gente pode rever esses contratos. Gostaria que esses contratos fossem ainda mais publicizados, não só aos deputados, mas ao público também, que fosse mais... que no site ali da Assembleia estivesse disponível para quê? Para que a gente tivesse um acesso mais facilitado e que fosse discutido de uma maneira melhor. Sabemos que é prerrogativa do presidente, da mesa diretora, mas os deputados aqui gostam de participar, acompanham o trabalho dessa Assembleia há muito tempo e vejo que nesse mandato aí os deputados, inclusive nas comissões, estão participando, estão mais atuantes e querem sim colaborar nesse momento difícil aqui para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, e são essas considerações. Deputado Estevão Galvão, com a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, nobres colegas deputados das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento. Eu tenho um grande respeito, mas grande, muito grande, pelo nosso líder Carlão Pinhatari. Eu não tenho nenhum problema em que se reduza 50% o subsídio dos deputados, preservando destarte os funcionários. Todavia, senhor presidente, eu sou contrário à suspensão dos trabalhos. Eu entendo que nós não temos nenhuma razão para suspender os trabalhos, mesmo porque essa decisão de nós reduzirmos os deputados, preservarmos os funcionários, isso deve ser decidido em colégio de líderes. Isso não pode ser decidido apenas pelas duas comissões que estão em trabalho hoje. Então, eu acho que nós deveríamos votar e, se for o caso, nós então faríamos uma aglutinativa. Era isso, senhor presidente, portanto, eu quero reiterar, eu sou contrário à suspensão dos trabalhos. Deputado Ricardo Melão, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados. Eu queria reforçar aqui alguns pontos do voto em separado que nós da bancada do Novo fizemos. Além de, claro, aumentar aí
de 30%, a verba de gabinete de economia em 50%. Outro ponto também é a destinação de 100% do fundo da Assembleia Legislativa que nós temos. A gente não consegue saber exatamente qual é o valor, reforçar nesse sentido também. Queria fazer voz e coro aí ao deputado Gil Diniz, que propôs a extinção do NAI, que eu apoio integralmente. Inclusive, tivemos um projeto da bancada do Novo, junto com a deputada Janaína Pascoal e o deputado Arthur Duval, nesse sentido. Acho extremamente importante. E queria reforçar também aqui um outro ponto importante, que eu acho que é pouco discutido, que está no nosso voto em separado, que é em relação à gestão da casa, né? Pela proposta de resolução, no seu artigo 9º, eu acho que ele é muito vago e falta uma certa transparência, quando ele diz que no prazo de até 20 dias a Secretaria-Geral de Administração desenvolverá e apresentará um plano de redução de outras despesas da Assembleia. Se fala em redução de 40% dos contratos, né, que foi anunciado, inclusive, na imprensa. Agora, não diz absolutamente nada sobre esses contratos, a gente não consegue saber quais são eles, nós não conseguimos saber quais são aqueles que talvez não seja possível essa redução, juridicamente falando. E, no nosso voto em separado, é um ponto preponderante para nós do Partido Novo, o que nós propusemos aqui, que é impedir que novas contratações sejam feitas pela Casa, a não ser aquelas que estão estritamente necessárias, e aí seria justificado, né, porque não se fala nada a respeito disso, não se coloca uma limitação nesse sentido. Nós temos aí licitação de contrato de publicidade vigente, temos uma série de outros tipos de contratação que podem ser feitos. Então, eu queria mais transparência nesse sentido e também que houvesse mais transparência nesses contratos que não puderem ter sua redução de 40%, você publicar no Diário Oficial qual foi o motivo de não poder ter tido isso. Isso eu acho que não é nada mais do que exigir o princípio básico quando nós falamos em administração pública, que é o princípio da transparência. Então, são pontos fulcrais para nós, né, e são extremamente importantes e gostaria muito que fossem considerados, que eu não estou pedindo nada demais do que não é um princípio sagrado aí da nossa administração pública, que é uma questão de transparência. Eu não entendo por que a insistência de não haver essa transparência. Então, essas são minhas considerações. Agradeço muito aí, presidente. Deputado Paulo Fiorilo, uma questão de ordem. Vamos passar a palavra. Presidente, não, assim, eu ouvi o deputado Estevão, li a preocupação do deputado Nascimento e também do Wellington. E eu queria, na minha questão de ordem, corroborar com o pedido do deputado Carlão, não para necessariamente discutir o conteúdo, mas para fazer correções do texto. Nós vamos perder uma oportunidade ímpar de melhorar o texto. Então, minha questão de ordem é que a gente pudesse, ao fim do debate, todo mundo falar, ter 5 minutos para discutir o texto, para melhorar o texto, para não correr os riscos que a gente está correndo. Muito obrigado. Okay. Com a palavra o deputado Wellington Moura. Deputado. Não vou usar também todo o meu tempo aqui previsto, mas quero falar um pouquinho então sobre as emendas que nós acatamos, que no total nós acatamos 23 emendas que nós acatamos, da deputada Valéria Bolsonaro, que suprime o artigo 6º e 7º, do coronel Telhada, que até traz o aumento aí do salário dos deputados de 30% para 50%, no caso, essa redução, né, do salário dos deputados. Emendas do PT, a número 42, a 43, 44, 45, a 52, 53 da Bebel, a 55 do Jumaci, que também está prevista aí na proposta do deputado Carlão Pignatari. E uma das emendas que eu pedi ao deputado Carlão Pignatari, que eu não sei se nós vamos ganhar no voto, porque agora vai ser votado, onde peço também o apoio dos deputados as emendas que nós acatamos, mas uma das emendas que nós pedimos foi para que os contratos que os deputados hoje têm nos seus gabinetes, exemplo, contrato com máquina de café,
os imóveis, aonde são os escritórios políticos, como é pessoa física. Se nós hoje, eu quero abrir mão de um escritório diante da demanda, da redução de 35% da cota do gabinete, então eu quero abrir mão de um escritório político. Se eu fizer isso hoje, eu pago multa. Quem vai pagar não é a Assembleia, quem vai pagar multa é o deputado, porque foi feito em pessoa física. E eu acho que isso agora, nesse momento, até com redução dos nossos salários, eu acho que não poderemos fazer, não vamos conseguir assumir compromissos que vai cair na conta do parlamentar e não da Assembleia. Então, eu peço para que os deputados também possam acatar essa emenda futuramente, agora no plenário, para que a gente possa resolver esse problema que eu acho que vai ter em alguns gabinetes, diante da cota que nós temos, que será reduzida. Deputado Márcio da Farmácia, uma emenda que eu apresentei, e até deputado Ricardo Melão, foi a emenda 91, que fala sobre o que fica do artigo 9º, na qual até o deputado Ricardo Melão citou, em relação aos gastos dos contratos, e nós falamos nessa emenda o seguinte, que fica estipulado a redução de 60%, porque lá na emenda não fala sobre porcentagem nem valor. Então, aqui nós estamos propondo que seja de 60% de todos os contratos vigentes, com exceção dos contratos cujo objeto são de caráter não emergencial, que deverão ser suspensos e terão percentuais maiores de redução. Aí o que eu propus, deputados? No artigo 1º, deverá ser imediatamente suspenso os contratos cujo objeto consiste na contratação de elaboração de projeto de instalação de bicicletário, que eu acho que isso agora não é essencial. Eu propus que seja imediatamente suspenso compra de computadores e televisão, contratos de empresa para elaboração de projetos, eu acho que nós não estamos no momento agora para elaborar novos projetos, arquitetônicos em áreas parlamentares. 4, contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projetos de sinalização viários, estacionamento, áreas externas. Então, eu estou pondo, não valores, mas eu estou pondo os contratos que teriam que ser suspensos nesse momento. Transporte de passageiro por aplicativo de smartphone. Foi uma das coisas que nós citamos anteriormente, conversamos em outras reuniões com os deputados. Contratação de empresas especializadas em reformas de poltrona. Então, eu estou pedindo aqui alguns enxugamentos e diminuição também de 80% de aquisição de água mineral, de leite, de papel higiênico, açúcar, café. Eu estou especificando. Eu queria que Vossas Excelências, quando pudessem, dar uma olhada nessa emenda, que é a 91. Eu acho que é importante também, já que nesse momento os deputados estão em casa, nós, deputados, estamos trabalhando cada um na sua casa e junto com o seu gabinete, cada assessor no seu gabinete. Eu acho que as despesas, essas poderiam ser reduzidas nesse momento. Estamos vivendo a pandemia. E uma da sugestão que eu quero dar ao deputado Carlão Pignatari também, futuramente para o plenário, senhores deputados, é que nós não estamos propondo data final, quando acaba a pandemia. No decreto que nós fizemos, a calamidade pública do Estado de São Paulo, nós propomos que fosse até dia 31 de dezembro de 2020. E no projeto, tanto para os servidores, o desconto dos servidores, que eu sou totalmente contra, eu suprimi até no meu voto separado qualquer valor que se cobre do servidor do nosso Estado, do funcionário do nosso Estado. Eu acho que não é direito nosso agora tirar da boca de uma pessoa, deixar de alimentar uma pessoa por essa razão, que venhamos sacrificar que nós venhamos sacrificar a nossa própria pele nesse momento, reduzindo o nosso salário. Mas a gente fazer isso com o funcionário, eu acho que é uma coisa muito séria. Tem deputados aqui que também defendem aí que o salário seja descontado. Aí tem deputado que se deixar quer que desconta 100% dos salários dos deputados. É porque talvez ele não sobreviva, aliás, do seu salário. Ele tem a sua empresa, ele tem ele tem os seus ganhos por fora, que eu acredito que também foram reduzidos, mas ele tem os seus ganhos por fora. E não sobrevive. Eu vi relatos de deputados que
tem filhos que hoje se encontram com problemas de saúde, que precisa pagar um exame, precisa pagar todas as suas custas, e hoje tem deputados que não estão ligando para isso, que o outro pensa que vamos cortar tudo, vamos passar o facão em tudo, que é mais fácil. Realmente é mais fácil para você jogar isso na imprensa. Tem deputados aqui que têm acesso à imprensa de uma forma que, olha, é surpreendente. O que ele fala daqui a 10 segundos está na imprensa tudo que ele falou, e que os outros também debateram que ele não concordou. É fácil. Eu sei que isso pode. Nós estamos num país democrático, a imprensa ouve quem ela quer. Agora, cortar salário de pessoas para você se favorecer com a imprensa, com a sociedade no geral, sem pensar em algo consciente, eu acho muito preocupante, senhores deputados. Então, eu faço essas ponderações e obrigado a todos aí que falaram que é por a gente ter parado de ler o nosso voto em separado, mas eu achei necessário nesse momento, porque o nosso desgaste não é contra o governo, porque eu sou vice-líder do governo, não é muito menos contra o deputado Carlão Pignatari, que ele sabe que sou um amigo dele e gosto muito da pessoa dele, mas em não concordar que coisas que não tenham sido colocadas no parecer do deputado Carlão Pignatari. Obrigado, senhores deputados. Deputado Gilmaci Santos, com a palavra. O deputado não havia conseguido se inscrever no chat e pediu por via telefônica inscrição. Os senhores me ouvem, não? Estamos ouvindo. Tá, muito obrigado. Agora, não estamos vendo. Agora sim, né? Agora sim. Estou chegando. Muito obrigado. Me ouve agora, presidente? Estou vendo agora. Estão me ouvindo também? Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. A minha palavra vai ser que bem rápido, eu não quero tomar muito tempo, porque é que a gente quer ir votar logo esse relatório, esse parecer do deputado Carlão Pignatari. Eu só queria aqui ponderar algumas coisas. A gente se ouve muito falar nesse projeto, muitas coisas talvez acabam sendo distorcida ou equivocada, na minha opinião, é claro. Em relação à redução do salário dos funcionários. Ninguém aqui é totalmente favorável à redução do salário dos funcionários. Claro que não. Mas se é uma coisa que é necessária, nós temos que fazer, nós temos que agir e fazer para o bem, não de poucos, mas de muitos, da maioria. É assim que funciona. Em relação aos contratos da Assembleia, com todo respeito aos que pensam diferente de mim, também, como disse, a minha opinião, eu acho que os contratos da Assembleia, nós temos que dar aqui o nosso voto de confiança à mesa diretora. Afinal, concordo com aqueles que não votaram nessa mesa, tem até o direito, mas aqueles que votaram nessa mesa, votamos exatamente para a mesa administrar a Assembleia de uma forma geral. E acho que não cabe a nós aqui ficar determinando ou criticando ou dirigindo como se vai fazer os cortes nos contratos e onde vai ser feito. Tenho certeza absoluta que a mesa diretora, presidente Cauê, Milton Leite, Enio Tato, são pessoas competentes, tem pessoas competentes, uma procuradoria também do seu lado, tem uma administração boa, excelente, que eles escolheram, para poder fazer o que é melhor. Eu tenho certeza que fará, e eu tenho certeza que essa mesa vai até surpreender a Assembleia Legislativa quando apresentar ali o corte de seus gastos. Em relação também, eu vejo também tantos deputados contra salário de funcionário. A impressão que eu tenho de alguns deputados é que querem acabar com o funcionalismo, querem tirar tudo deles, querem deixar eles sem nada. Então, que apresentam um projeto para fechar a Assembleia. Talvez seria o melhor fazer isso. Fechamos a Assembleia, não temos mais funcionário, que todos possam vir trabalhar de maneira voluntária, aqueles que quiserem vir trabalhar, e assim faça. Que tirar o salário de todos, e que quer acabar com o NAI, quer acabar com isso, quer acabar com aquilo outro, apresenta projeto para acabar com tudo. Mesmo porque o NAI foi algo que foi criado, e tem muita gente que pensa que o NAI não funciona. O NAI funciona muito bem, tem feito um excelente trabalho. Os senhores sabem disso, tem muitos senhores que sabem disso, quem acompanha sabe.
É o NAI, tem que acabar com o NAI, tem que acabar com outros setores da Assembleia. Então, vamos acabar com tudo. Eliminamos todos os funcionários, os deputados também, tira o salário de todos os deputados, e vamos todos nós trabalharmos voluntariamente, né? De maneira voluntária. Porque parece que é isso que alguns deputados querem, aproveitando o momento que estamos vivendo. Eu, por exemplo, eu não concordo com o desconto de 50% dos salários dos deputados. Eu sou um deputado que eu vivo do meu salário. No meu salário eu pago meu aluguel, eu pago minhas prestações, eu pago minhas contas. Como é que eu vou fazer para a pessoa, o dono do meu apartamento que eu moro? Eu vou dizer para ele, eu não vou pagar seu aluguel porque eu não tenho condições, porque a Assembleia cortou meu salário? O que ele tinha a ver com isso? Então, sou favorável ao corte de 30%, sou contra os 50%. E sou contra também a redução de salário de funcionário. Mas vou votar favoravelmente, porque entendo que o momento necessita. Agora, não concordo com essa ideia também de queremos acabar com o funcionalismo, tirar tudo do funcionalismo. São direitos conquistados, são direitos que eles têm, e acho que nós temos que respeitar. Se algum dia acharmos que não deve ter mais, vamos nos reunir, todos os deputados, um colégio de líder ou não, os deputados vamos debater e vamos achar um caminho. Mas não aqui não é um momento adequado, um momento certo, estamos discutindo a eliminação do funcionalismo público da Assembleia Legislativa, ainda que sejam cargos de nomeação, livre provimento. Mas não concordo com esse tema da maneira que estamos vivendo, que estamos ouvindo nesse congresso de comissão e outros debates que estão sendo feitos. Então, volto aqui a colocar a minha posição. Não concordo com a redução do salário de funcionário, mas vou votar favorável. Chamei minha equipe, conversei com eles, fiz eles entenderem o momento. Todos estão tristes, é claro, mas todos entenderam, estamos juntos, para o que der e vier. Se fosse para cortar 20%, todos estariam também de acordo, porque é o momento. Agora, não dá para a gente querer, de uma forma geral, generalizada, eliminar de uma vez por todas o funcionalismo. Não tem condição. E volto a repetir, Carlão, com todo respeito a Vossa Excelência, sou contra a redução de 50%, porque eu também tenho as minhas contas, as minhas necessidades. Eu pago plano de saúde, eu pago aluguel, eu pago tudo. Como é que eu vou falar com o meu plano de saúde que eu não vou pagar mais o meu plano de saúde? Como é que eu vou explicar isso para a pessoa que eu pago o meu aluguel? Como é que eu vou explicar para as prestações do meu automóvel? Então, é difícil isso. Então, nós temos que ter cuidado e temos que ter coragem de falar isso aqui. Vamos fazer a coisa como tem que ser feita, sem essa de ficar criticando A, B ou C, mas vamos fazer as coisas que precisam ser feitas nesse momento para a gente ajudar, ainda que um pouco, mínimo, mas ajudar a nossa população do Estado de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Tem a palavra a deputada Janaína Pascoal, que está com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de lembrar que nós temos um relatório a ser votado, e quando nós comparamos esse relatório com o texto original, é impossível deixar de reconhecer que ele está muito mais brando, contemplando muitas das propostas que foram feitas pelos diversos colegas. Então, me parece que nós poderíamos votar o relatório. O relatório não é exatamente o que eu gostaria, mas eu votaria sim a esse relatório. Agora, se a maior parte dos colegas decidir por alterar, eu já deixo aqui consignado que, conforme emendas que fiz, apoiaria elevar o desconto do salário dos deputados, apoiaria elevar a remessa do fundo, cheguei a propor 95%, apoiaria elevar a verba de gabinete. Com relação aos funcionários, acho que melhorou muito, porque era 20% de todo mundo, vale refeição, vale alimentação. Agora, o desconto será escalonado, foi retirado o desconto do vale alimentação, ficou apenas do vale refeição, até porque a maioria dos funcionários está em suas casas. Então, se quiser trocar esse desconto pela retirada das GEDs, né, que é uma atribuição exclusivamente da mesa, conforme eu sugeri, eu também apoio. Mas, da maneira como está, me parece democrático, me parece coerente com o esforço e o sacrifício que todos os funcionários do setor privado estão fazendo nesse momento. Respeitosamente, a fala do deputado Gilmacy, eu gostaria só de consignar que eu respeito muito o funcionário público,
defendi os funcionários desde o primeiro momento, sugerindo trocar o desconto de 20% dos que ganham menos pela GED, que a gente sabe que tem gente que ganha R$15 mil mais GED, elevando até para além do que ganham os deputados. Mas, assim, eu sou uma das autoras da proposta que extingue o NAI. Antes de apresentar essa proposta, eu fui ao NAI, solicitei os trabalhos que eles fizeram nos últimos tempos, e realmente, deputado, digo isso respeitosamente, porque Vossa Excelência sabe o respeito e o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Eu não encontrei nenhum trabalho realizado pelo NAI. Né? Tem até matérias de vários veículos mostrando que é uma pequena sala para poucos funcionários, houve aí uma mudança de localização, mas eu sou uma pessoa que participo muito da vida na Assembleia, estou sempre presente, e eu não consigo identificar qual é o trabalho do NAI. Então, eu quero deixar muito claro que eu sou favorável ao funcionalismo, reconheço o trabalho dos nossos funcionários, mas existem, sim, situações na Assembleia que poderiam ser modificadas, não só para economizar, mas para trazer mais eficácia, mais eficiência ao trabalho da própria Assembleia. Apoio o deputado Wellington quando diz que os vários contratos têm que ser colocados de maneira mais, não digo transparente, porque poderia aparecer algum tipo de acusação à mesa, mas mais clara, para que possamos acompanhar. E deixo consignado respeitosamente que sou contrária a colocar como incumbência da Assembleia pagar eventuais multas dos gabinetes dos deputados. Porque se houvesse o princípio da economia do dinheiro público, mesmo com esse corte de 30%, os deputados poderiam pagar suas respectivas multas. O problema é que, infelizmente, alguns colegas insistem em gastar os 33 mil todos os meses e aí não teriam como cumprir com as próprias multas. Esse ponto, se fizer parte da discussão, eu serei contrário, já deixo aqui explícito publicamente. Se quiserem votar o relatório como está, muito embora não contemple tudo que eu sugeri, eu voto favoravelmente. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Senhores deputados, não há acordo para a suspensão dos trabalhos por 10 minutos, conforme proposta do deputado Carlão Pinhatari. Então, eu peço silêncio a todos, porque nós vamos abrir todos os... Não tem nenhum lugar que tenha rede de ordem para fazer a obra? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do deputado Emídio. Eu pedi para começar ali, você devia ter verificado. Aberto. Oi? Deputado, com a palavra. Ou se ele falar, presidente. 50% do salário do deputado, fica muito chato de falar, a gente Oi? Presidente, tem outros microfones abertos. Foi pedido pelo deputado Paulo. Não, presidente. Oi. Ah, sim. Eu queria saber o seguinte, senhor presidente, é uma questão de ordem para saber o seguinte. Nós vamos votar um projeto agora que ele tem vamos dizer assim, uma quase certeza de que será judicializado pelas pessoas que se sentirem prejudicadas. Uhum. Eu queria saber o seguinte, a mesa da Assembleia, ao formular esse projeto, ela fez consulta à Procuradoria da própria Assembleia para saber da juridicidade desse projeto? A informação que nós temos que foi feita. E Vossa Excelência poderia disponibilizar esse... Eu vou solicitar ao presidente da Casa o documento que coloca isso. Ok, aguardo então. Ok. O ideal seria a votação, né, presidente, aqui, né? Porque como é que nós vamos fazer... Eu vou levar a solicitação ao deputado Cauê Macris sobre o seu Sim, mas o ideal seria antes da votação nessa comissão, né? Mas vamos levar o deputado Cauê Macris. Vamos para a votação. Paulo Fiorilo, com questão de ordem. Senhor presidente, como não houve acordo, o que eu acho ruim, a minha questão de ordem é o seguinte, eu estou retirando o meu voto em separado para apoiar o voto em separado do deputado Emídio de Souza, que retira o desconto dos servidores. Então, eu queria retirar o meu voto. Se houvesse a possibilidade de melhorar o voto do relator, eu teria muito interesse,
mas parece que não há interesse dos deputados, inclusive aqueles que estão preocupados com a fiscalização, porque o que eu estou propondo é vincular recurso que facilitaria, estabelecer teto de validade, mas tudo bem, eu entendi que não vai ser por aí. Então, eu queria retirar o meu voto em separado para pedir voto para o voto do deputado Emílio de Souza. Ok. Agora vamos pedir silêncio a todos, porque os microfones estão abertos, em função da proposta do deputado Paulo Fiorilo. Deputada Janaína, como vota? Não sei o que no meio do caminho. Eu então, voto. Assim, eu já ia matar isso aí, entendeu? Está ouvindo, excelência? É bem no meio da pandemia, eu comprei o Mercedes. Então, Deputada. Alô? Oi, entrou. Está ouvindo, excelência? Isso, sim. Eu voto sim ao relatório, excelência. Ok. Do deputado Carlão Piantari. Qual parecer, por favor? Deputado Tenente Nascimento. Pela ordem, presidente. Já votou no Carlão. A deputada Janaína votou no relatório do deputado Carlão Piantari, é isso? Isso, excelência. Ok. Deputado Tenente Nascimento. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu voto com o relator em favor de estarmos a redução do subsídio dos deputados e outras medidas. Meu voto é sim, presidente. Ok. E parecer de quem? Do deputado Carlão? Do relator, deputado Carlão Piantari. Vai votar? Ok. Tá votando, Deputado Emílio de também. Souza. Na comissão, mas vai tirar os... Pela ordem, presidente. Deputado Eu Emílio voto no... Meu voto é no meu voto em separado que eu apresentei no dia de ontem. Ok. Deputado Emílio vota no seu relatório. Deputado Carlos César. Não estou ouvindo. Ligar o som aí. Isso aqui não funciona. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Usei o seu fone. Para votar sim ao relatório do deputado Carlão Pignatari. Ok. Deputado Carlão Piantari. Como vota? Seu som está desligado. Eu voto com o meu relatório, presidente, o do relator. Este deputado vota com o relatório do deputado Carlão Piantari. Deputado Daniel Soares. Como vota Vossa Excelência? Ordem, senhor presidente. Vota? Ordem, senhor presidente. Como vota Vossa Excelência? Eu voto favorável ao relatório do senhor deputado Carlão Pignatari. Ok. Deputado Tiago Auríquio está representado pelo deputado Dirceu Dalben. Como vota? Senhor presidente, está me ouvindo? Sim. Deputado Dirceu Dalben vota com o relator Carlos Pignatari. Deputado, o deputado Tiago Auríquio está presente. Então, ele é o titular. É o titular. Como que vota o deputado Tiago Auríquio? Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu voto com o relator Carlos Pignatari. Ok. Deputado Gilmaci Santos. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu voto com o relator Carlão Piantari. Deputado Reni, como vota Vossa Excelência? Eu voto com o meu relatório do deputado Ricardo Melão. Deputado Reni vota com o relatório do deputado Ricardo Melão. Deputada Marta Costa. Som desligado. Mas quero me posicionar. Eu não sei. Agora sim. Voto favorável ao relatório, mas me posiciono contrário ao desconto dos funcionários. Mas voto favorável. Vota com o deputado Carlão Piantari. Carlão, como deputado Carlão. Deputado Roque ausente. Deputada Marina Elu. Como vota Vossa Excelência? Presidente, voto com o relator. Com o relator Carlão Piantari.
Vamos pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Deputado Gil Diniz, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente. Presidente, abri mão do meu voto em separado para votar junto ao voto do Ricardo Melão e do deputado Henning. Vota com o deputado Ricardo Melão. Deputado Paulo Fiorilo, como vota Vossa Excelência? Liga o som, por favor. Voto no relatório apresentado pelo deputado Emídio de Souza. Ok. Deputado Carlos César, como vota Vossa Excelência? Som desligado, Carlos. Tá. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Como vota? Vou votar com o relator, deputado Carlão Pignatari. Ok. Deputado doutora Damares, como vota Vossa Excelência? Pela ordem, presidente. Vossa Excelência está com a palavra. Para votar com o relator, deputado Carlão Pignatari. Ok. Deputado Estevão Galvão, como vota Vossa Excelência? Pignatari. Deputado Pignatari. Deputado Dirceu Dalben. Senhor presidente, está ouvindo bem? Estamos. Deputado Dirceu Dalben, vota com o relator Carlos Pignatari. Deputado Wellington Moura, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu voto com o meu relatório. Ok, vota com o seu relatório. Deputado Ricardo Melão. Senhor presidente, eu voto com o voto em separado apresentado por mim e pelo deputado Henning, que é o voto da bancada do Partido Novo. Deputado Ricardo Melão. Deputado Márcio da Farmácia. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Como Voto vota? com o relator e contrário à baixa dos salários dos funcionários. Ok. Relator Carlão Pignatari. Deputado Delegado Olim. Como vota? O senhor está com o som desligado. Eu não estou, não, é aqui. Pela ordem, senhor. Tem Vossa Excelência a palavra. Agora, pela ordem. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu voto com o relator Carlão Pignatari. Ok. Deputado Alex de Madureira. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu voto com o relator, deputado Carlão Pignatari. Ok. Vamos agora, então, apurar a votação. 17 votos ao deputado Carlão Pignatari. 2 votos com o deputado Emídio. 1 voto para o deputado Wellington Moura. E 3 votos para o relatório do deputado Ricardo Melão. Ficando aprovado o voto do relatório do deputado Carlão Pignatari. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. Uma boa tarde a todos.